Olá, eu sou a Mônica Amaral e nós estamos na 6ª aula da série Ensinando o Evangelho para Mães de Bebês. E se você é mãe, pai, professor de EBD ou gosta desse assunto, acompanha com a gente. Bom, na aula de hoje a gente vai falar do currículo do nosso sistema, né? Nas outras aulas eu falei como é que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos esse sistema, né? Esse sistema ele consiste em divisão dos conteúdos bíblicos, consiste num método específico, né, de como a gente vai usar os recursos para transmitir o ensino, a gente falou na última aula. E hoje a gente vai falar sobre currículo, tá bom? Então aqui, né, a gente divide o conteúdo em doutrina, lei e narrativa. O método, a gente pegou as ferramentas e usa de forma intencional as ferramentas do tempo, do espaço físico, né? A gente viu os contextos de ensino, formal e informal, a linguagem visual, a linguagem verbal de forma concreta, né? E nessa aula a gente vai falar sobre currículo, como é que é o currículo do nosso sistema de educação infantil reformada. Vamos lá, eu fiz aqui uma definição de currículo cristão, que é um currículo de educação cristã é a seleção e organização dos conteúdos bíblicos. Então, a gente viu que a gente já dividiu, a gente já sabe as unidades de conteúdo bíblico que existe, né? Evangelho, lei, quer dizer, doutrina / evangelho, lei e narrativa. A gente já selecionou e no currículo a gente vai organizar, vai distribuir esses conteúdos ao longo do tempo, que a gente escolheu 12 anos da vida da criança para distribuir esse conteúdo. Essa distribuição desses conteúdos bíblicos procuram garantir que as crianças, que os educandos, tenham um conhecimento bíblico necessário para que possam glorificar a Deus. Então, o nosso objetivo é dar o conhecimento bíblico necessário que a criança precisa para glorificar a Deus, para formar uma criança de 12 anos, porque o nosso currículo é até os 12, uma criança de 12 anos que glorifique a Deus. Tá? O currículo do Sistema de Educação Infantil Reformada, que é o nosso sistema, foi formulado com base em... Nosso currículo está formulado com base nos objetivos que nós traçamos, com base na centralidade do Evangelho. O Evangelho é central, fundamental e cíclico. E com base na organização de conteúdo seguindo os seguintes critérios. O objetivo do conteúdo, ou seja, os conteúdos estão organizados, né, na ordem, de acordo com o objetivo que ele tem, com as suas prioridades da vida da criança, né? Qual a prioridade, por exemplo, objetivo. Qual o objetivo do Evangelho? Qual o objetivo da lei? Qual o objetivo da narrativa? De acordo com as suas prioridades, qual a prioridade do Evangelho? Qual a prioridade da lei? Qual a prioridade da narrativa nessa idade da criança, nessa fase da vida dela? E a necessidade de conhecimento prévio e complexidade. Ou seja, quanto de conhecimento a criança precisa para aprender o Evangelho? Nenhum. O Evangelho você começa do zero. Mas qual a necessidade de conhecimento prévio uma criança precisa para a narrativa? A gente viu que muito. Então, a narrativa ela vai ser organizada, alocada posteriormente. Tá bom? Então, vamos lá. Quais os objetivos que a gente traçou para o nosso currículo? A curto prazo, nós temos o objetivo de cooperar para que a criança creia no Evangelho. Esse é o nosso objetivo, o objetivo do primeiro ano, né? Curto prazo, primeiro ano.
que dá o conteúdo necessário para a criança crer no Evangelho. Médio prazo, o que a gente quer ao longo de 3 anos, 4 anos? Né? 2, 3 anos, médio prazo. Cooperar para que a criança creia no Evangelho e inicie a sua santificação. Ou seja, pelos mandamentos, né? Conhecendo bem a lei de Deus, caminhando na lei de Deus, formando seu caráter e a visão de mundo a partir dessa lei. Então, nos 4 primeiros anos da criança, o nosso objetivo é esse, que ela creia no Evangelho e que o caráter dela seja moldado conforme a lei de Deus, a visão de mundo, o que ela entende que é certo e que é errado, como o mundo deveria funcionar de acordo com a lei de Deus, tá? Isso aí, então, para ela ter que conhecer bem a lei de Deus. Então, nos 4 primeiros anos da criança, a gente vai trabalhar bastante a lei de Deus, os mandamentos. E no longo prazo, né? No final do currículo, nós queremos uma criança de 12 anos que glorifique a Deus. Como? Crendo no Evangelho verdadeiro, né? Aquele Evangelho pregado fielmente e professando a sua fé. A gente quer que aos 12 anos a criança professe a sua fé, olha, mostra o desejo de batizar, né? Em algumas denominações, ela vai batizar no dia que ela professa a fé. Em outras denominações, ela batiza antes, né? No momento que ela entra na igreja, né? No momento que ela faz parte do povo de Deus, que ela nasce. Mas a profissão de fé é algo, de qualquer forma, que vai acontecer numa ou na outra denominação, ela vai acontecer depois que a criança crê no Evangelho e manifestar o desejo de professar publicamente. Então, nosso objetivo a longo prazo é esse. E continuando os outros objetivos, que ela caminhe na sua santificação, sempre progredindo na sua santificação, conhecendo profundamente a lei de Deus, não apenas superficialmente, mas de forma externa e interna, né? Amando a lei de Deus, formando seu caráter, né? Continuando a formação do seu caráter, visão do mundo a partir dessa lei, tomando as suas decisões a partir dessa lei, né? Porque ela vai ficar cada vez mais independente. Então, ela já vai tomar suas decisões de que seja a partir dessa lei, conhecendo a história do seu povo, né? Aí ela já vai estar dominando toda a narrativa do Antigo Testamento. A gente vai ter tido 12 anos para ela entender como é que foi a história da salvação, a história do nosso povo, né? Ela já vai se identificar, saber que esse povo é o povo dela, ela vai desenvolver uma identidade, vai amar esse povo, vai se sentir parte da igreja, né? Então, esse é o objetivo nosso a longo prazo. Em resumo, os nossos objetivos são salvação, santificação e identificação com a igreja, né? Então, dessa forma, os conteúdos eles foram organizados para que esses objetivos sejam alcançados nessa ordem. Agora vamos falar do Evangelho no currículo, tá? Como é que o Evangelho está disposto no currículo? Ele é de forma fundamental. Tá? O fundamento, a base. Então, o Evangelho é o conteúdo mais básico do nosso currículo de educação infantil reformada. Ele é o fundamento para todos os demais conteúdos. Logo no primeiro ano de vida, né, aos 0 meses, que é a nossa classe, o conteúdo vai estar reservado como o primeiro conteúdo da criança. No nosso currículo está previsto um material de evangelho básico para cada segmento. Ou seja, prevendo as crianças que vão entrar depois. Uma criança que já nasce
na igreja e já nasce com esse currículo, né, aprendendo com o nosso material, ela vai começar, né, daqui, do berçário. Mas vamos supor uma criança que começa com 3 anos, né, com o nosso material. Então, ela tem um material, uma revista de evangelho básico, que vai dar os mesmos fundamentos aqui, só que com a linguagem da criança de 3 anos, ela vai ter esse evangelho básico para começar esse segmento. Aí aqui, no outro segmento, quando ela tiver 5 anos, tem uma revista de evangelho básico para crianças a partir de 5 anos, que vamos supor que ela tenha 5 anos e comece agora, tenha 6, ela vai receber essa revista. Ou aqui tem uma outra revista de evangelho básico para crianças de 8 a 12 anos. Vamos supor que essa criança começa dentro do nosso currículo com 10 anos. Tem uma revista de evangelho básico para ela começar, porque o evangelho ele é fundamental no nosso currículo, ele é tratado como conteúdo fundamental. O evangelho também é tratado como um conteúdo central. O que é isso? Significa que ele é o centro de todas dos outros conteúdos. Os outros conteúdos sempre vão apontar para o evangelho, assim como na Bíblia tudo aponta para o evangelho. Se você estuda a lei, ela vai apontar para o evangelho. Se você estuda de forma correta a narrativa, ela vai apontar para o evangelho. Então, no nosso currículo, quando a gente estuda a lei, quando a gente estuda as revistas de mandamento, cada lição vai mostrar qual é o mandamento, tá? Qual é a perfeição moral que Deus exige, o que a gente devia fazer, mas vai mostrar o que a gente não consegue atingir, aquela perfeição que a lei exige. Então, necessariamente, nós vamos precisar da obra de Cristo. Então, nós estamos ensinando a lei apontando para o evangelho. O evangelho é o centro de todo o ensino do nosso currículo. E se a gente está ensinando narrativa, da mesma forma, nós vamos ensinar como é que o personagem daquela história foi salvo, não pelas suas obras, mas pela fé em Cristo. Ele precisou de crer no evangelho, porque ele era pecador também, como nós somos. Ele também não conseguia cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Então, ele precisava da fé no evangelho, né? E, além disso, a história daquele personagem também vai ter um encaixe no cumprimento do nascimento de Cristo. Então, vai apontar pro evangelho, a narrativa também no nosso currículo. Ou seja, o evangelho é o centro de todo o ensino do nosso currículo, tá? E o nosso currículo, o evangelho no nosso currículo, ele também é cíclico, ele é fundamental, ele é a base, ele é o centro dos outros conteúdos, e ele também é cíclico, ele volta, é um conteúdo que volta todo ano, tá? Porque a doutrina do evangelho está prevista para iniciar todos os anos letivos. Todo ano aqui, ó, aqui é 0 a 2. Nessa linha, a criança tem 2 anos, aqui tem 3 e aqui tem 4 anos nessa linha. Aqui a primeira revista é o Evangelho, com 2 anos. Aqui, a primeira revista com 3 anos de idade é o Evangelho. Aqui, com 4 anos, o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Tudo que está de laranja no nosso currículo é Evangelho. Então, ele é cíclico, ele volta. Você estudou no início desse ano, no ano que vem você vai voltar a estudar o Evangelho. No ano que vem vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Todo ano o Evangelho volta. É claro que são revistas diferentes, são linguagens diferentes,
Então, nos primeiros anos, a criança vai estudar o Evangelho com uma linguagem mais concreta. Nos outros anos, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai estudando a linguagem metafórica. Por exemplo, essa linguagem do sujar, limpar, que é metafórica, né? Ela vai entrar aqui quando a criança for um pouco mais velha. Aí depois a gente vai usar a linguagem do escravo livre, né? Da condenação no tribunal, condenado, justificado. Então a gente vai usar várias linguagens diferentes a cada ano, mas o Evangelho ele vai voltar, tá bom? Aqui, voltando ao fundamento, que é o Evangelho de forma fundamental, o bebê de 0 a 12 meses vai estudar o Evangelho e quando ele tiver 13 meses, ele vai estudar o Evangelho de novo. Ele vai passar o ano todinho estudando o Evangelho. De 0 a 12 meses, o ano todo o Evangelho. De 13 a 24 meses, o Evangelho todo de novo. Porque o bebê, ele, no primeiro ano, ele não tem o vocabulário todo, de forma que ele possa entender o Evangelho do jeito que a gente queria. Então, a gente vai repetir o Evangelho o ano todo para o bebê. Aí depois, quando ele tiver 3 anos, aí a gente vai dar o Evangelho só durante os 4 meses, né? Depois a gente vai entrar com lei e assim vai. Aí no ano a gente vai trabalhar Evangelho, lei e tal, outros conteúdos, tá? Nos outros anos, quando ele for mais velho. Mas por enquanto ele só vai estudar Evangelho o ano todo. E distribuição de conteúdos conforme os objetivos. O nosso currículo vai distribuir os conteúdos de acordo com os objetivos do conteúdo, a prioridade do conteúdo, a necessidade de conhecimento prévio, tá? E prevendo a repetição dos conteúdos mais importantes, né? Logicamente. Então, como eu falei, né? O Evangelho tem o objetivo de salvar. Então, ele é o mais importante. Então, ele está colocado lá no início do nosso currículo. Prioridade. Né? A salvação é uma prioridade. Então, vai ser colocado antes o Evangelho. Necessidade de conhecimentos prévios e complexidade. A gente viu que a narrativa é o mais complexo. Então, a gente vai colocar para mais tarde. Prevendo uma repetição dos conteúdos mais importantes. O Evangelho vai repetir todo ano. Os mandamentos, eles também vão ser repetidos, mas não todo ano a gente vai ver os mesmos mandamentos, né? Num segmento a gente vai ver um conjunto de mandamentos. No segundo segmento a gente vai revisar alguns mandamentos que foram vistos aqui e assim por diante. Vai ser feita uma revisão de mandamentos a cada segmento. Então, o Evangelho, seguindo esse critério de distribuição de conteúdos, o Evangelho a gente colocou desde os 0 anos, todos os anos, tá? Que é o mais importante para a salvação, os primeiros conhecimentos, trabalhado de forma fundamental, central e cíclica. A lei, os mandamentos, vou começar com 2 anos de idade, tá? Sendo que quando a gente vê o Evangelho, a gente vai tocar algo de lei também, tá? Mas ela começa mais sistematicamente aos 2 anos. Vai ser importante para a santificação da criança e vem depois do Evangelho, tá? A partir dos 3 anos ela é trabalhada por quadrimestre, tá? E sempre apontando para o Evangelho. As narrativas vão começar aos 4 anos, tá? Elas são mais complexas, requerem, né, conhecimento doutrinário, conhecimento de lei, trabalhada de forma cronológica, relacionando personagens, mas elas vão estar centradas na promessa do descendente e com o pressuposto da justificação pela fé. Então, bem complexo, vai ser colocado a partir dos 4 anos. A criança já vai ter alguma bagagem para coordenar essas ideias aí que a gente colocou, tá bom?
Aqui nós temos o nosso currículo visto de uma forma mais nítida, né? Currículo de Educação Infantil Reformada, uma proposta de ensino centrada no Evangelho. Vocês podem ver aqui a organização dos segmentos, tá? O berçário, a gente botou de 0 a 24 meses. Turma mini, de 2 a 4 anos. Isso pode variar de igreja para igreja, tá? De acordo com a realidade das turmas de cada igreja. Só que é só um limite assim, geral, tá? De idade. Turma Max, de 5 a 7 anos. E o segmento dos juniores, de 8 a 12 anos. Então, o que a gente reservou para o berçário? O Evangelho para mães de bebês, que tem o 1 e o 2, tá bom? O Evangelho ele vai ser repetido no primeiro e no segundo ano do bebê, o ano todo, tá? Revistas 1 e 2. Aí a gente vem aqui. A partir dos 2 anos, a criança vai estudar o Evangelho no primeiro quadrimestre, disciplinas espirituais, que é oração e leitura da Bíblia no segundo quadrimestre, e vai ver o Evangelho, parte 2, de novo no último quadrimestre. Então, você vê que o Evangelho ele é bem enfatizado nos primeiros anos de vida. Tá? Porque precisa repetir muito, muito mesmo. Aqui o Evangelho entra de novo, tá? Com tempo menor, tá? No terceiro ano a criança vai começar com o Evangelho, primeiro mandamento, Páscoa, onde a criança vai estudar Cristologia também, tá? Algumas doutrinas sobre Cristo. Quinto mandamento, Natal, vai ver mais um pouco de Cristologia, tá? Então, quando a criança tiver 3 anos, ela vai estudar Evangelho, primeiro e quinto mandamentos, e vai estudar Evangelho de novo na Páscoa e no Natal, tá bom? Quando tiver 4 anos, no ano que a criança faz 4 anos, Evangelho, sexto mandamento, quarto mandamento, e aqui ela vai estudar a história da redenção, vai começar narrativas. A gente vai selecionar as principais narrativas de Adão até Cristo. Ela vai entender como é que a promessa em Adão foi feita até chegar até essa promessa ser cumprida. Os personagens que viveram essa promessa, né, que viveram a esperança dessa promessa até chegar no cumprimento dessa promessa, tá? Vai ser a história da redenção de Adão a Jesus de forma bem geral, pegando alguns personagens de forma cronológica. No segundo segmento, né, que é de 5 a 7 anos, quando tiver 5 anos, a criança vai estudar Evangelho, 10º mandamento, teontologia, né, vai aprender algumas coisas sobre Deus, trindade, atributos, história da redenção de Adão até Moisés. Aí a gente vai começar, como a gente vai precisar trabalhar mais personagens, a gente vai trabalhar de Adão até Moisés, sempre apontando para o nascimento. Com 6 anos, ela vai rever o Evangelho, estudar o 8º mandamento, vai estudar o 5º mandamento de novo, História da Redenção 2, que a gente tinha parado em Josué, vai estudar de Josué até Esdras. Com 7 anos, Evangelho de novo, 9º mandamento, 2º mandamento, História da Redenção 3, Nascimento de Jesus até Apóstolos. Aí entra o último segmento, de 8 a 12 anos.
novamente o Evangelho. Aí aqui a criança vai estudar Bibliologia e Introdução Bíblica, do Antigo e do Novo. A criança vai aprender a manusear a Bíblia, questão de mapa, né? Do que fala Gênesis, do que fala Êxodo, enfim. Vai aprender a manusear a Bíblia, entender a Bíblia de forma técnica, né? Vamos dizer assim. Depois ela vai estudar o panorama da redenção, narrativas, né? Tudo que está em verde é narrativa, tudo que está em laranja é evangelho, tudo que está em azul é mandamento. E o que está de vermelho são as outras disciplinas. Então, aqui, panorama da redenção 1, de Adão a José, do Egito, né? Evangelho novamente, 7º mandamento, 1º mandamento, de novo, revisão, né? Narrativa, de Egito a Canaã. Quando aqui ela está com 8, 9, com 10 anos, ela vai ver Evangelho de novo, 3º mandamento, e aqui 3 sequências de narrativa, de Juízes até o retorno do exílio babilônico. E no último segmento, no ano que a criança começa com 11 anos e termina com 12. O Evangelho novamente, os 10 mandamentos, a revisão no livro de Provérbios. E a última sequência de narrativas, tá? Nascimento de Jesus, né? Os evangelhos ali, Atos e as cartas, tá bom? Então, a gente teve uma visão do nosso currículo, a gente viu que ele dá muita ênfase no Evangelho, o Evangelho é repetido todo ano. A gente viu que a gente trabalha a lei bem separadinha, a gente não estuda os 10 mandamentos de uma vez, a gente guarda um trimestre ou quadrimestre para cada mandamento, cada quadradinho desse é um trimestre ou quadrimestre, tá? A gente trabalha narrativa assim, mas só depois de uma base lançada de evangelho, de lei, tá? E a gente trabalha de forma cronológica, então no trimestre que a criança vê sobre Adão, ela vai ver sobre Jesus, ela vai ver a continuidade de Adão até Jesus. Ela nunca vai estudar sem uma continuidade, tá bom? E nunca sem um apontamento para o Evangelho, a justificação pela fé e tudo mais, tá? Então, essa é uma apresentação geral do nosso currículo, do nosso sistema. Então, dentro do nosso currículo, o que o seu bebê vai estudar mais especificamente? O Evangelho, claro. Mas a gente vai trabalhar essa revista aqui, tá? Que eu escrevi especialmente para classes de mães e bebês. Então, é uma revista direcionada para dentro da família, né? A mãe, o pai usar. E ela vai distribuir as lições de forma que todo o Evangelho ele vai sendo ensinado lição por lição. Então, no primeiro mês, a gente vai estudar Deus Criador, né? A gente estimou que você vai começar esse ensino com a criança de 3 meses, mas não importa, mesmo que ela tiver 9, 12 meses, você pode usar o mesmo material, tá bom? Não tem problema. 1 ano e meio, pode usar, não tem problema. Isso aqui é uma estimativa mínima, tá bom? Porque quando ela tiver 0 em 1 mês, você vai estar se preparando e no 3º mês você vai começar a aplicar as lições. Então, na semana 1, Deus fez o bebê. Na semana 2, Deus fez a mão. Semana 3, Deus fez a boca. Deus fez o pé. Deus fez os olhos. Deus fez. Mês 2, Deus fez as outras coisas fora de mim, né? Fora do bebê.
e aprender que Deus é o dono dessas coisas. Na primeira lição é aprender que Deus é o Criador. Na segunda, no segundo mês, vai ser que Deus é o dono. Semana 1, Deus fez a árvore é de Deus. Deus fez o cachorro, eles são de Deus. Deus fez a laranja é de Deus. Deus fez tudo, tudo é de Deus. Tá? Terceiro mês da sua revista, a gente vai aprender os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus tem e que pode ser visto em alguma parcela nos seres humanos também. Deus é bom, Deus é forte e grande, Deus é santo, Deus é justo. Em cada lição eu vou explicar por que foram escolhidas essas palavras, esses atributos, tá bom? Vai ganhar mais sentido em cada lição que a gente for trabalhando, tá? Quem é o bebê? Aí vai entrar, os primeiros meses a gente estudou sobre Deus, agora vai estudar sobre o homem, tá? Que o homem foi criado por Deus, a imagem de Deus, para glorificar, mas o homem pecou. Então, como é que a gente vai ensinar isso para o bebê? Semana 1, Deus fez a mão para adorar. Deus fez a boca para adorar a Deus. Deus fez o olho para adorar. Deus fez o bebê todo para adorar a Deus. Mas, no 5º mês da nossa revista, o bebê vai aprender que Deus fez a mão para adorar, mas a mão faz pecado. Deus fez a boca para adorar a Deus, mas a boca faz pecado. Semana 3, Deus fez o olho para adorar, mas o olho faz pecado. Deus fez o bebê todo para adorar a Deus, mas o bebê faz pecado, tá? Aí vai ficando mais pesada a coisa. Vamos lá, vamos aguentar firme. 6º mês da nossa revista, o pecado nos leva para longe de Deus. É a consequência, do pecado, O pecado nos leva para longe de Deus, o pecado leva o bebê para longe de Deus, é o evangelho de forma pessoal. Assim como o bebê faz pecado, você vai mostrar que o seu próprio bebê faz pecado, o pecado leva o bebê, o seu bebê, para longe de Deus. O pecado nos leva para longe de Deus e ficar longe de Deus é ruim. A gente vai trabalhar que longe é ruim, longe de Deus é ruim. A gente vai usar as 2 últimas semanas para trabalhar, chegar o mais próximo possível para o bebê do que é a ira de Deus, tá? Que é a consequência do pecado. Tá. Agora a gente vai começar a falar sobre a necessidade sobre Cristo, Qual é a solução? Nossa, eu estou longe de Deus é ruim para mim, então eu preciso de ajuda, Quem me ajuda? Então eu vou começar a falar para o bebê, quem é Jesus? Jesus ajuda o bebê, o pecado nos leva para longe de Deus, mas Jesus ajuda o bebê, tá? No 8º mês, como Jesus ajuda o bebê? O que Jesus fez? Porque aqui a gente vai aprender quem é que pode nos ajudar dessa situação, Ruim. Mas aqui a gente vai aprender como é que Jesus, essa pessoa, pode nos ajudar. Ele morreu na cruz para ajudar o bebê, Aí carregou os pecados do bebê em cima dele. A gente vai mostrar. Jesus obedeceu a Deus no lugar do bebê. Aqui não tá, mas eu esqueci de botar o nome aqui, Tá uma falha aqui, E para fechar, Jesus viveu novamente, Para o bebê não ficar achando, Jesus morreu no meu lugar e ficou morto. Não, a gente vai dar um conceito de uma notícia boa, de algo que mudou nessa história, Então a gente vai trabalhar a ressurreição no mês todo, tá bom? E o último mês a gente vai falar sobre arrependimento e fé. O que a gente precisa sentir diante dessa mensagem de que Jesus morreu no nosso lugar, E trabalhar a questão da oração, do arrependimento e da fé em Cristo. No último mês da nossa revista, tá bom? Bom,
Esse mês a gente está passando a parte prática, tá? A parte prática que eu reservei para vocês nessa aula é para vocês adquirirem o material, as folhinhas, né? O material que vocês vão precisar para aplicar as lições, né? Nas aulas do mês que vem a gente vai começar a mostrar as lições, né? O que vocês vão fazer com o seu bebê, né? Como é que vão executar a aula, mas vocês precisam ter o quarto já arrumado, que foi na aula anterior, e vocês precisam dos brinquedos, dos elementos que vão ser usados ali, dos recursos na sua aula, tá bom? Então, aqui tem uma lista de material que vocês vão precisar, tá? O link para essa lista eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para vocês baixarem, né, no computador, no celular de vocês essa lista. E aí a tarefa de casa de vocês é fazer uma lista dos materiais que você não tem, que você precisa comprar. E a segunda coisa, comprar o material conforme a possibilidade de vocês e organizar no quarto do bebê, né, de acordo com aqueles espaços lá, né? E quais são os materiais? Qual é a lista de material para iniciar o método? Vou pedir um CD Deus Ama, da editora Cristã Evangélica. É um CD baratinho, em torno de R$15, tá? Em CD, Jesus Cuida do Bebê, tá? As músicas que nós vamos trabalhar no nosso método utilizam esse material que é legal, é interessante, tá? Não na verdade, esse CD ele faz parte de todo um kit da Cristã Evangélica, só que que tem revista, né? Que tem emborrachado e tal, mas ele só trabalha Deus Criador, né? Como todos os outros materiais para bebês e para crianças. Não trabalha o pecado, né? A necessidade de Cristo por causa do pecado. Não é um material do Evangelho. Ele só trabalha Deus Criador e Jesus Cuida. Então a gente vai usar algumas músicas desse CD que vão nos ajudar em algumas lições, em várias dessas lições. O CD está muito bom, os CDs estão muito bons, porque é para bebê pequenininho, as músicas são pequenininhas, são bem infantis mesmo, e tá muito bonitinho o trabalho desses CDs, tá bom? Um blocão A3, né? Isso já estava na outra lista, aquele bloco grandão, ou 10 folhas de cartolina. Uma resma de papel ofício, pode ser sem folhas. Tintas de dedo, canetinha para você vai precisar de canetinha para marcar algumas coisas. Gizão, né, giz de cera, massinha, cola branca, tesoura sem ponta, papéis coloridos, aqueles de cores fortes, né? Um vermelhão, preto, amarelão, azulão, né? Aquelas folhas de papel ofício com aquele rosinha, fraquinho, amarelinho, não. São cores fortes, tá? Uma caixa de areia, né? Como eu falei, a gente comprar aquelas areias, pode ser areia normal ou aquela areia que modela, bolinhas úmidas, aquelas bolinhas que a gente bota água, elas hidratam, fica grandinha assim, né? Fica com a sensação de molhado. Um boneco que faça som quando aperta, qualquer bonequinho que a gente aperta e faz assim. Então, qualquer bonequinho baratinho desse, assim, não precisa ser de qualidade não, tá? Só precisa fazer som quando a gente aperta. Vocês vão precisar de pistola de cola quente, velcro, tá? Só um pouquinho, assim, pedacinho de 5 centímetros de velcro, tá? Aquele negócio assim que agarra. Então,
EVA, vocês vão precisar de EVA preto, cor de pele, branco e vermelho. Vão precisar de retalho de texturas, pedaços de couro, jeans, pelúcia, lixa, tá? Vários materiais com texturas diferentes, tá? É sensório mesmo, tá? Para o bebê sentir. E óleo corporal para massagem, tá bom? Óleo de massagem corporal para o bebê, né? Johnson, qualquer marquinha para a gente fazer a massagem no bebê, que vai entrar também como um dos recursos, tá bom? Como eu falei, a lista de material tá aqui nesse link, você pode baixar e ir adquirindo, né, o material que vai ser muito utilizado nas nossas lições. Então é essa a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam esse mês, esse processo de modificar o quarto, de comprar material. Eu particularmente gosto muito dessa parte, espero que vocês curtam também. Então é isso, até semana que vem, um beijo, tchau!